Então, pessoal, hoje o nosso conteúdo de revisão é a psicanálise. Então, eu separei duas aulas de revisão para a gente trabalhar esse conteúdo que está lá no livro da BOC, né? Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia. Que eu sempre me confundo se está no capítulo 3 ou está no capítulo 5, né? É um dos dois aí, porque um é do behaviorismo e um é da psicanálise. Então, vocês têm o material, os slides eu postei no Moodle também, esses slides que eu vou trabalhar aqui com vocês. Então, a gente vai fazer um resumo de uma dessas abordagens teóricas que foi construída aí pela psicologia para compreender o que é a personalidade, entender como é o funcionamento dessa personalidade, como esse funcionamento se expressa, né, as características dessa personalidade, os conflitos que existem nesse modo de funcionamento se expressam no comportamento das pessoas, no modo como elas são. Então, a gente viu no início da disciplina que a psicologia é uma ciência, mas que pela complexidade do seu objeto, ela tem várias teorias explicativas, de investigação e terapêuticas para compreender e também para tratar, né? Oferecer algum tipo de tratamento para o sofrimento psíquico, né? Para os transtornos de personalidade. Então, a gente entende que não dá para definir a psicologia a partir de um único olhar, embora ela tenha um único objeto, mas existem várias formas de compreender e tratar esse objeto, que uma dessas representações, ou uma dessas abordagens, né, é a psicanálise, mas não existe só a psicanálise. A gente vai ver que na disciplina psicanálise e behaviorismo, mas existem algumas outras. Então, a gente começa essa revisão, eu vou seguindo aqui os slides, qualquer dúvida vocês vão me perguntando. Bom, a psicanálise, ela foi desenvolvida, criada pelo Freud, então Freud é considerado o pai da psicanálise, não significa que ele seja o único teórico da psicanálise, principalmente porque, a partir dele, muitos outros médicos, cientistas de modo geral, né, estudiosos, porque para estudar psicanálise não precisa ser nem médico, nem psicólogo. Qualquer um de vocês, se desejar fazer formação em psicanálise, vocês podem fazer, independente da graduação que vocês tiverem, porque há todo um método específico de formação, de apropriação do conhecimento. Quando, né, a gente faz psicologia e escolhe a psicanálise, não significa que a gente tenha uma formação em psicanálise. A gente é psicólogo que usa, no meu caso, por exemplo, eu não me intitulo uma analista, eu não tenho formação em psicanálise. Eu tenho graduação em psicologia, fiz o meu doutorado na linha de pesquisa da psicanálise, mas eu não me formei como analista, né? Não tenho uma formação específica. Então, Freud foi o primeiro que começou a criar, junto com o Breuer, né, que foi um médico da época dele, que eles trabalharam juntos, começa a desenvolver a psicanálise como uma tentativa de construção, uma primeira tentativa de construção teórica para explicar fenômenos de sofrimento mental, de transtorno mental, que a medicina não conseguia explicar naquela época. Por que a medicina não conseguia explicar, né? E de que época que eu estou falando? Ó, o Freud nasceu em 1856 e morreu em 1939. Então, os textos aí do Freud, os textos importantes, datam ali do início do século XX, né? Então, é nesse momento aí que o Freud está escrevendo. E nesse momento, qual que é a característica da medicina? E o Freud é formado, né, em medicina. A característica era a busca de causas orgânicas para qualquer tipo de doença, para qualquer tipo de sintoma.
E a mesma coisa acontecia para os sintomas psiquiátricos. Então, a medicina buscava o tempo todo encontrar uma causa orgânica, seja ela uma lesão cerebral, enfim, algo que pudesse explicar por que aqueles sintomas aconteciam. Só que existia, né, uma parcela de sofrimento, de doenças, que, embora apresentassem sintomas, não havia uma origem biológica para esses sintomas. E esses quadros foram chamados, denominados ali naquele momento de histeria. Então, Freud, ele vai inaugurar a psicologia no sentido de um olhar para o sofrimento humano, para os sintomas psicológicos, dizendo que, embora eles não tivessem causa orgânica, eles eram reais e afetavam a vida das pessoas, causava sofrimento, e a ciência tinha que responder, construindo uma teoria, então, que explicasse a origem desses sintomas e que oferecesse, então, um método terapêutico, um método de tratamento para essas doenças. Então, o capítulo começa com essa citação. Se fosse preciso concentrar numa palavra descoberta freudiana, essa palavra seria incontestavelmente inconsciente. Então, qual palavra, né, que seria a que definiria a descoberta freudiana? O inconsciente, ou a origem do inconsciente, enquanto um sistema psíquico, um lugar, né, da nossa mente, onde ficam armazenadas lembranças, memórias, traumas, e que, embora a gente não seja consciente deles, eles influenciam a nossa vida, inclusive têm o poder, o potencial de causar sintomas. E por que que o Freud vai chegar, então, né, ao conceito de inconsciente? Então, pessoal, isso é muito importante, né? O que que define a psicanálise? Inconsciente, tá? É o inconsciente. Então, vamos pensar que a psicanálise olha para a personalidade. A gente viu na aula passada qual que é o conceito de personalidade, aquilo que nos caracteriza, que nos torna únicos. Então, a psicanálise vai olhar para a personalidade com foco no quê? No inconsciente, na compreensão do inconsciente, na afirmação de que existe um inconsciente na nossa personalidade, no nosso funcionamento mental, e que esse inconsciente, ou os conteúdos que estão nesse inconsciente, é que vão dar origem aos nossos sintomas, que vão determinar o modo como a gente é, como a gente se relaciona com outras pessoas, como a gente olha para as coisas, entende as coisas, né? Então, o Freud, ele vai propor, então, que, diferente do que os outros cientistas estavam propondo para compreender ali, no caso, funcionamento mental, enfim, é que a gente tem que buscar a origem não naquilo que é passível de ser consciente, não é naquilo que a gente pensa, na nossa razão, mas naquilo que está inconsciente e que, portanto, nem nós sabemos de nós mesmos. Então, precisa ser uma descoberta. O processo analítico, então, a psicanálise, é essa abordagem que vai tentar acessar esse inconsciente humano e, a partir disso, então, poder oferecer algum tipo de tratamento para os sofrimentos mentais, né, para os transtornos mentais e o sofrimento humano. Então, ele foi um médico vienense, como eu disse, que nasceu em 1856, morreu em 1939, e ele vai, né, apresentar uma visão radical do modo de pensar a vida psíquica, né? Quando se fala em psíquico, a gente está falando, lembra lá de psique, de alma, então psíquico seria essa parte imaterial nossa, ou seja, a dimensão psicológica. Então, o Freud, ele vai alterar radicalmente por quê? A maioria das outras abordagens no interior da psicologia ou mesmo da medicina estavam voltados para os aspectos conscientes, para a percepção, para a memória, né? E o Freud vai deslocar o foco da consciência, da razão, para o inconsciente. Então, isso vai causar um estranhamento na época, ele vai ser criticado, mas a psicanálise se mantém
como uma abordagem possível até hoje. Muitos psicólogos utilizam a psicanálise como eu utilizo para o trabalho, não só clínico, mas investigativo também, né? Porque a psicanálise, ela vai ser definida como, né, é dividida em 3 aspectos. Ela é um arcabouço teórico, ou seja, uma teoria que vai explicar o nosso funcionamento mental, a nossa personalidade. Vai ser definida como um método de investigação, porque o Freud vai criar um método para investigar essa mente, essa personalidade, e pode ser definida também como um método terapêutico, porque existe aí, né, como possibilidade usar as técnicas psicanalíticas para o tratamento e o alívio do sofrimento psíquico, psicológico dos seres humanos. Aí tem essa citação aqui do Mezan, que é um importante psicanalista brasileiro, que ele vai dizer assim: não é uma aquisição definitiva da humanidade, mas tem que ser realizada de novo por cada paciente, por cada psicanalista. Então, ele está falando da psicanálise, né, que ela não é uma aquisição definitiva, à medida que não é uma construção aí que está acabada, mas que é vivida por cada paciente, por cada analista, cotidianamente aí nas práticas, nos processos terapêuticos. Então, é um conhecimento que está em transformação. Como eu disse, foi criado pelo Freud, mas muitos outros, a partir dele, desenvolveram a psicanálise, avançaram alguns conceitos, criticaram outros, criaram outras formas de compreensão. Então, a psicanálise, ela é ampla também nesse sentido. Tem escolas, a escola inglesa, que se desenvolveu lá na Inglaterra, principalmente a partir da Melanie Klein, aí tem a escola francesa, que tem o Lacan como principal autor de referência, aí tem a escola americana, que é a psicologia do ego. Então, mesmo no interior da psicanálise, a gente tem uma amplitude aí teórica. Então, Freud, ele se formou em medicina em 1881 e se especializou em psiquiatria. Na formação dele, ele trabalhou algum tempo em um laboratório de fisiologia, deu aulas de neuropatologia, onde ele trabalhava. Então, a formação do Freud foi uma formação coerente àquele momento histórico. Ele era um médico que foi formado para fazer investigação, experimentos com o quê? Né? Ele trabalhou num laboratório de fisiologia. Então, tem material do Freud, textos dele, em que ele descrevia os achados dele quando ele estava lá dissecando neurônios. Então, ele tinha um olhar biológico também para o funcionamento mental. Mas foi à medida que esse olhar biológico não respondia mais aos fenômenos clínicos que ele estava encontrando, né, os fenômenos que ele estava encontrando na prática, é que ele sente a necessidade de criar uma nova perspectiva teórica, uma nova teoria para olhar, né, para aqueles fenômenos. Então, ele teve uma formação investigativa, né, com aquele método do experimento, aquele método todo que caracterizava a ciência naquele momento. Mas ele percebe que esse método e essa forma de compreensão não dava conta de explicar algumas patologias, como eu disse, principalmente aquelas que seriam denominadas naquele momento de histerias. Ok, pessoal? Tudo certo? Estão lembrando do que eu estou falando? Beleza. Se tiverem alguma dúvida, interrompam, por favor, só me falem, porque como eu fico vendo os slides, eu não sei se vocês estão me mandando alguma mensagem ou não. Então, o que era a histeria, né? Aqui tem algumas imagens de algumas mulheres e por que mulheres. Não existiam só mulheres histéricas, né? Mas era uma patologia mental que era mais recorrente em mulheres, e isso tem uma razão de ser justamente por conta do excessivo controle exercido sobre as mulheres naquele momento histórico. Então, as mulheres não tinham liberdade, autonomia
política, nem de frequentar a sociedade, enfim, estavam muito aprisionadas, submetidas aos homens, né, aos pais e aos maridos, e não tinham, inclusive, liberdade sexual, e a gente vai entender que, para a psicanálise, a origem, inclusive, do sofrimento mental tem a ver com conflitos na sexualidade. Né? Então, era muito comum que as histerias ocorressem entre mulheres, embora não fosse só característica das mulheres. Inclusive, o termo histeria vem da palavra grega, acho que é íster ou éster, não sei, que significa útero. Então, os gregos já falavam lá, tentavam classificar essa patologia e atribuí-las, então, à mulher e atribuindo a origem a questões do útero, né, esse órgão aí que é só feminino. Mas essa explicação não se manteve, embora o nome se mantivesse. Então, o Freud, ele vai começar, né, por razões econômicas, ele vai deixar a pesquisa, porque o sonho do Freud era ser professor universitário, né, lá em Viena. Mas o fato dele ser judeu, naquele momento em que o antissemitismo era muito forte, o impedia de acessar essas grandes instituições de pesquisa. E o Freud já tinha uma certa idade, precisava trabalhar, inclusive ele tinha uma noiva, ele desejava se casar, constituir uma família, então ele abandona a pesquisa e ele vai iniciar a prática clínica dele. Nesse momento, ele vai ter a ajuda de um médico influente lá de Viena, que se chamava Joseph Brauer, e o Brauer vai ser aquele que vai, de alguma forma, abrir o caminho da clínica para o Freud. Ele vai passar algumas pacientes, e que tipo de pacientes que ele começa a passar para o Freud? Justamente aquelas pacientes que ele não conseguia tratar com a medicina tradicional. Né, as pacientes que apresentavam desafios. O Freud também tinha realizado um estágio num hospital psiquiátrico, né, na época se chamava manicômio, e lá ele tinha se deparado também com a histeria e com o fato de que a medicina não tinha explicação. Por quê? Porque as histéricas ou os histéricos, eles tinham sintomas, inclusive sintomas físicos, corporais, que envolvia desde paralisia de membros, a dificuldade de fala, enfim, uma série de sintomas que não tinham origem orgânica, ou seja, não havia nenhuma lesão neuronal, de medula, nada que impedisse aquela paciente de caminhar. Contudo, ela não conseguia caminhar. Ela realmente não conseguia, era um sintoma real. Como a medicina lidava com isso? Muitos médicos, ou uma parcela deles, tratava a histeria como um fingimento. Né? Diziam que as histéricas, os histéricos fingiam aqueles sintomas para chamar atenção. E aí essas pessoas eram tratadas de qualquer forma. Então, existia no interior dos hospitais psiquiátricos, né, dos manicômios da época, vários pacientes com sintomas histéricos que eram só deixados lá sem maiores cuidados, por uma parcela da medicina. Contudo, uma outra parcela tentava investigar e entender esse fenômeno. E um desses médicos foi o francês Charcot, Jean Charcot, que lá na França estava tentando tratar a histeria com a hipnose. Então, a hipnose era um método, já existia naquele momento de tratamento, em que você hipnotizava a pessoa, ou seja, alterava o estado de consciência dela, e a partir desse momento, Charcot mostrava que aqueles sintomas que existiam nas histéricas podiam ser interrompidos. Então, quando a histérica ou o histérico lá que ele estava investigando era hipnotizado, e ele, através da sugestão, dizia para a pessoa que ela não tinha mais sintoma, ou seja, se ela não conseguia andar, que ela podia andar a partir daquele momento, a pessoa caminhava. Se ela tinha dificuldade de falar, ela voltava a falar normalmente. Isso hipnotizada. Contudo, quando essa pessoa voltava da hipnose, o sintoma voltava também.
Ou seja, quando ela recobrava o estado normal de consciência, os sintomas retornavam. Com essa investigação, o Charcot vai dizer, olha, realmente na histeria não há origem biológica, mas há sim um sintoma que pode ser interrompido, só que a gente precisa descobrir como. E principalmente, ele vai dizer assim: olha, não está na consciência da pessoa a origem do seu sintoma. Porque quando essa pessoa voltava da hipnose, ou seja, voltava para o seu estado normal de consciência, a pessoa não tinha se lembrado nem do que fez quando estava hipnotizada, e muito menos do momento, ou a partir de qual momento, ou o que aconteceu que levou ela a apresentar aquele sintoma. E o Charcot vai dizer, geralmente são eventos traumáticos, situações de grande sofrimento, de um sofrimento emocional muito intenso, que depois dá origem aos sintomas, mas que a pessoa retira da sua consciência, ou seja, não fica acessível à consciência, né? A pessoa não se lembra o que aconteceu, mas aquele acontecimento que foi vivenciado dá origem aos sintomas, né, ao sofrimento da pessoa. O Freud, já em contato lá na prática clínica dele, com as situações de histeria, em contato também com o método da hipnose, porque o Breuer, né, aquele médico que vai abrir as portas da clínica para ele, também usava a hipnose em alguns pacientes, o Freud decide ir lá para a França e fazer um curso lá com o Charcot. Então, ele vai lá ver como o Charcot estava fazendo essa investigação e essa intervenção junto aos pacientes histéricos, e a partir, então, desse conhecimento, ele volta para Viena e começa a aplicar mais fortemente a hipnose aí no tratamento das suas pacientes histéricas. Então, o Freud e o Breuer, eles vão trabalhar juntos nesse início aí da vida da clínica médica do Freud, e eles vão utilizar a sugestão hipnótica como método para tratar as doenças dos nervos, né, que seriam, então, essas classificadas como histeria, e depois outros nomes foram dados, né, como em qualquer ramo aí da patologia, as doenças vão sendo divididas de acordo com os sintomas, né, que seria a nosografia, a descrição dos sintomas, e a partir disso outros quadros vão sendo descritos, né. Hoje a gente tem histeria, tem neurose obsessiva, tem depressão, tem uma série de quadros patológicos que são nomeados de forma específica de acordo com os sintomas que apresentam. Então, nesse momento, era o início da construção da psiquiatria. Não existia ainda, né, uma especialidade com um arcabouço teórico muito grande, né? Então, o Freud, junto com o Breuer e outros pesquisadores, estavam construindo esse campo. E aí eles usavam o método hipnótico como um recurso terapêutico de tentativa de tratamento dessas pacientes que eles tinham, desses pacientes que eles tinham com transtorno mental. E aí um caso chamou bastante, despertou muito o interesse do Breuer e do Freud, e que deu origem, inclusive, a análise dos sintomas desse caso, deu origem ao primeiro livro das obras completas do Freud, que se chama Estudos sobre a Histeria. Então, é o primeiro volume que vai tentar construir uma teoria sobre a histeria a partir desse caso. Que caso era esse? Só foi o Breuer que atendeu, a Ana O, que era uma jovem muito inteligente, né, culta, enfim, mas que apresentava um conjunto de sintomas que a faziam sofrer, né, paralisia com contratura muscular, então ela tinha paralisia em várias partes do corpo e havia, junto com a paralisia, a contratura dos músculos, inibições do pensamento e de outras funções mentais e dificuldades no pensamento. Então,
O Breuer, quando ele hipnotizava a Ana O, ele vai perceber que ela vai falando muitas coisas. Inclusive, alguns sintomas eram, como eu disse, né, na condição de hipnose, de estado da consciência alterado, os sintomas desapareciam, e aí a Ana O, por exemplo, se ela tinha uma dificuldade de pensar, de organizar o pensamento, quando estava hipnotizada, ela recobrava essa capacidade, e aí ela ia falando coisas que pareciam não ter muita relação num primeiro momento com o sintoma dela, mas que depois o Breuer vai começando a perceber que tinha relação sim com o que tinha acontecido e que tinha dado origem ao sintoma. Então ele começa a fazer algumas anotações dessas palavras, dessas falas, disso que essa paciente, que depois outras pacientes diziam quando estavam hipnotizadas. O Freud, a partir do que o Breuer vai apresentar para ele também utiliza, no início, né, da sua vida profissional, a hipnose, para tentar acessar, então, essas lembranças, essas falas que poderiam ajudar a compreender, a interpretar o sintoma, ou seja, a origem do sintoma. Mas o que eles percebiam, né? Depois que a pessoa acordava, ela não se lembrava do que ela tinha dito. E mesmo que eles até dissessem para a pessoa o que ela tinha dito durante a hipnose, nem sempre ela conseguia integrar aquilo à história de vida dela, não conseguia entender ou explicar por que tinha dito aquilo, né? Então, Freud, a partir da prática dele, ele vai percebendo que não precisava hipnotizar a pessoa para acessar esse conteúdo, porque esse conteúdo ia aparecendo no modo como a pessoa ia falando, nas coisas que ela ia trazendo, mesmo pessoas desorganizadas psiquicamente com sintomas mais graves, aquilo que ela ia trazendo, desde que o médico ficasse muito atento e pudesse perceber a ligação entre esses conteúdos, o médico poderia interpretar e ajudar o paciente, então, a reconstruir essa memória traumática, essa situação traumática, relembrar essa situação traumática, e a partir disso o sintoma desaparecia. Então, Freud substituiu a hipnose pelo método de associação livre, que é o método até hoje utilizado na clínica. Ou seja, quando um paciente chega lá, né, para eu atender, eu não vou hipnotizá-lo. Eu vou pedir para que ele fale livremente sobre o que ele quiser. Peço, inclusive, para que ele fale o que vier à mente, mesmo que sejam as coisas mais absurdas. Por quê? Porque o Freud vai entender que o inconsciente vai se manifestar na nossa vida de um modo que a gente não tem controle, inclusive na nossa fala, no modo como a gente organiza o nosso pensamento, traz os conteúdos. Então, esse método, o da associação livre, é um método utilizado hoje pela psicanálise e pelos psicanalistas, tá? Tranquilo, pessoal, isso é importante, né? Porque tem muito aluno que, se eu perguntar alguma coisa em referente ao método, vai dizer assim, é a hipnose. Isso já aconteceu muitas vezes, de eu colocar alguma questão relacionada ao método psicanalítico e os pacientes, não, os alunos responderem que é hipnotizando as pessoas que a psicanálise busca compreender os sintomas ou entender a personalidade das pessoas. E não é assim, é através da associação livre e da interpretação daquilo que as pessoas comunicam, que elas falam, que elas fazem, ou seja, é a partir da associação livre e da interpretação que a psicanálise chega até o inconsciente. Ficou claro isso? Vocês estão conseguindo acompanhar essa linha de raciocínio que eu estou seguindo, né, do início aí da vida do Freud, ao percurso profissional dele, como ele vai construindo a psicanálise?
Vou acreditar que sim. Outra coisa, pessoal, no canal do YouTube que eu tô postando esses vídeos de revisão, tem lá as aulas que eu dei para vocês, tá? Sobre a psicanálise em outro momento. Tem aulas que eu dei para o curso de Ciências Contábeis também sobre a psicanálise. Então, se vocês quiserem aulas mais detalhadas, vocês podem retomar lá aquele conteúdo. Então, como eu disse, a psicanálise ela se refere então a uma teoria sobre a personalidade, que significa um conjunto de conhecimentos sistematizados sobre o funcionamento da vida mental, psíquica, um método de investigação que é a interpretação do que o sujeito traz a fim de acessar o seu inconsciente, e uma prática profissional que seria a análise, né, o processo analítico, terapêutico. Então, o que o Freud, quando ele começa a atender as pacientes histéricas, vai descobrir sobre o sintoma? Que o sintoma tinha a ver com algo esquecido, que não estava na consciência, mas que esse esquecido era sempre algo penoso, traumático, que causava algum tipo de sofrimento para aquela pessoa, tá? E aí isso podia ser tanto da ordem do ruim, quanto de algo que era intensamente desejado, mas que para aquela pessoa era um desejo considerado inconcebível, proibido e, portanto, gerava muita angústia. No livro do Freud, num dos textos do Freud que se chama 5 Lições de Psicanálise, ele vai descrever um exemplo aqui, né, sobre esse fator traumático. E ele vai dizer assim, que tinha uma jovem que tinha uma irmã casada e ela estava apaixonada por esse cunhado, mas essa paixão não era concebida nem por ela mesma. Então, ela não podia conceber isso conscientemente, né, que essa paixão existia. Essa jovem vai viajar com a mãe e quando elas voltam, a irmã tinha falecido, né, estava ali sendo velada já. Quando ela chega para o velório da irmã e que ela se depara com o cunhado, ela pensa assim: que bom, agora ele pode ser meu. Imediatamente, quando ela pensa isso, ou seja, algo que era intensamente desejado por ela se culpa, sente uma angústia, um sofrimento muito grande e esquece que ela pensou isso. Então, isso não estava mais ali na consciência dela. Mas, a partir disso, ela passa a apresentar uma série de sintomas. Então, a partir da análise, né, da fala dessa paciente, o que ela vai trazendo, o Freud chega a essa lembrança do dia do velório da irmã. Ela entra em contato, então, com esse desejo, inclusive o desejo que a irmã morresse, para poder ficar com o cunhado. E quando ela lida com isso de uma forma consciente, né, sente a culpa pelo que sentiu, enfim, pelo que pensou, mas integra isso à vida, ao funcionamento mental dela, os sintomas melhoram. Então, Freud vai dizer o que está lá no nosso inconsciente. São coisas que nos causam sofrimento se a gente lembrar. Ou porque foi muito ruim, ou porque é algo conflituoso com a nossa moralidade. Algo que a gente se envergonha de ter feito, algo que causa muita culpa, muita angústia por a gente ter feito ou por ter, principalmente, né? Porque a maioria das coisas, quando a gente fala de infância, não são coisas que realmente foram feitas pela criança, mas foram coisas desejadas, coisas fantasiadas pela criança, mas que causavam aí muita culpa, né? Então, como que essa coisa, então, que a gente viveu, que estava ali na nossa consciência, vai para o nosso inconsciente? Ou seja, num lugar na nossa mente em que ela fica lá, a memória está lá, mas a gente não tem acesso consciente, né? Então, o mecanismo que faz isso, o Freud vai chamar de repressão, que é um processo psíquico que visa encobrir,
fazer desaparecer da consciência uma ideia ou representação insuportável e dolorosa que está na origem do sintoma. Então, todo sintoma psíquico para a psicanálise é causado pelo quê, gente? Por uma vivência traumática inconsciente. Então, qual que é o objetivo terapêutico? Descobrir essa vivência traumática para que, à medida que o sujeito tome consciência, o sintoma deixe de existir. Tá? Aí eu vou falar de um exemplo, né, importante para vocês, assim, né? Parece mágica, né? Eu tenho uma paciente da clínica que ela, a vida toda teve problema com compulsão alimentar, já tinha feito dietas muitas vezes, emagrecia por um tempo, mas depois voltava a engordar, e recentemente ela estava muito insatisfeita com o peso dela, foi na nutricionista, ficou chocada, assim, porque acho que nunca tinha pesado aquilo na vida, e sendo acompanhada por mim, volta, vem para análise e a gente tenta entender um pouco aí desse sintoma dela de comer. E aí eu interpreto e digo para ela, a partir da história, do que ela vai dizendo, que me parecia que ela tinha fome de afeto, né, que ela não tinha recebido afeto suficiente na infância. Aí ela disse assim para mim, mas isso já passou, hoje eu não preciso mais disso, eu sou adulta, e era o afeto dos pais, né, que eu me referia. Aí eu disse, então por que você não parou de comer? E aí ela vai embora da sessão, muito angustiada, e depois ela volta, né, nas outras sessões, dizendo isso, né, retomando isso, essa minha fala, o quanto que aquilo tinha feito sentido para ela, e o quanto a partir daquele momento ela tinha aderido à dieta efetivamente proposta pela nutricionista, coisa que ela já tinha feito milhões de outras vezes. Ela ia sempre em nutricionista, ela chegava em casa com a dieta, mas ela não fazia. E aí ela passa a fazer a dieta. Então, né, a gente, estou acompanhando o caso dela, ela já está aí, acho que na 4ª semana, 1 mês, fazendo a dieta certinho, sem fugir nenhuma vez das restrições alimentares, e coisa que é inédito para ela mesma diz que isso nunca aconteceu, e ela sente que foi a partir daquele momento, quando ela percebe que ela tinha uma necessidade e que era negligenciada, inclusive por ela, né, que era a necessidade de relações mais afetuosas com esses pais, enfim. Então, é assim que o processo terapêutico, a partir da psicanálise, se dá, né, ou seja, possibilitando que a repressão, né, que é esse mecanismo, deixe de acontecer diante daquele conteúdo, para que aquele conteúdo volte para a consciência. Então, a repressão é o mecanismo que tira da consciência, mas existe um outro conjunto de forças, de energia, porque a gente está pensando em memórias, em pensamentos, em atos mentais. Todo ato mental, ele tem uma energia psíquica aí que é investida nele para que ele possa acontecer. Então, se a repressão acontece, há uma energia responsável por retirar aquele conteúdo da consciência. Mas aquele conteúdo, ele está lá investido de energia, porque é um pensamento, é uma memória. Para ele se manter lá no inconsciente, a gente tem que ter um outro conjunto de força que mantém. É quase como se a gente tivesse um rio, né, que tem ali uma força de escoar água muito grande, mas que não pudesse escoar, e a gente construísse uma barreira muito forte, tem que ser uma barreira tão forte quanto a água, a pressão da água, para manter aquela água ali escoada, né? Então, é a mesma coisa que acontece com o nosso psiquismo. A gente tem um inconsciente, ou seja, um lugar onde ficam armazenadas algumas memórias, muito cheia de afeto, essas memórias, essa energia mental que eu digo, né? Cheia de sentimento,
mas que para ser mantida lá no inconsciente precisa de um outro conjunto de forças de afeto que mantém esse conteúdo lá no inconsciente. Então a gente reprime, né? O nosso psiquismo ele reprime, tira da consciência e usa força, energia para manter esse conteúdo lá no inconsciente. E aí, como que a gente pode pensar, né? O gasto de energia com isso. Então, às vezes, o paciente chega na clínica e fala assim: nossa, eu estou muito cansado. Eu não fiz nada, não teve nada de diferente no meu trabalho, eu trabalhei até menos que o comum, a pessoa está de férias, enfim. Mas ela sente um cansaço mental muito grande. Por quê, né, que isso acontece? Porque grande parte da energia dela, mental, né, uma energia que podia ser empregada para pensamento, né, para planejar a vida, para sonhar, enfim, para empreender, está lá sendo utilizada para manter as coisas no inconsciente. Então, quando na psicanálise a gente vai diminuindo o conteúdo do inconsciente, no sentido de que ele vai sendo relembrado, acessado, vai sobrando mais força mental, energia mental, para a pessoa se desenvolver. Então, por isso que, né, a partir da psicoterapia, né, da análise, a pessoa começa a fazer coisas, às vezes tinha vontade de estudar e não tinha disposição, aí tem vontade de estudar, fazer exercício físico, enfim, por quê? A energia mental, ela é aumentada, né, porque não precisa ficar lá reprimindo aquele conteúdo. Já é possível agora entrar em contato com ele no processo analítico e elaborar aquilo que foi vivido, que foi pensado, lidar com a culpa, ou perceber que não tinha culpa nenhuma naquilo, enfim, dar um sentido, um significado novo para aquela experiência. Ok, pessoal? Vocês ficam muito calados, eu não sei se vocês estão entendendo, se vocês não estão. Nada? Sim, não, talvez. Nós estamos no começo do ano, gente. Vocês não podem falar que vocês estão muito cansados, tiveram férias. Dava para participar mais das aulas, né? Obrigada, Ronaldo. Ronaldo e o Romário sempre estão ali, né? Tentando ajudar a professora, né? Responder. Obrigada. Bom, então vou continuar. Então, Freud vai perceber o quê, né? A histeria não tem causa orgânica, a causa é mental. Qual que é a causa? A pessoa viveu uma situação muito dolorosa, muito traumática, que foi reprimida, ou seja, que foi tirada da consciência. Se não está na consciência, vai estar onde? No inconsciente. Então, ele vai construir uma primeira teoria sobre o nosso aparelho mental, sobre o nosso psiquismo ou trazendo para o termo que a gente está usando aqui na disciplina, sobre a nossa personalidade. Então, ele vai dividir essa personalidade em três sistemas: inconsciente, consciente e pré-consciente. Então, o que seria o inconsciente? Ele vai dizer assim: o inconsciente é um sistema, um lugar que ficam armazenadas, então, as memórias traumáticas que causam muito sofrimento, que tem leis próprias, e conteúdos que não são acessíveis facilmente à consciência. Porque se está lá, porque causa sofrimento. Então, o nosso aparelho psíquico, ele vai tentar, para manter a nossa saúde mental, esse conteúdo lá esquecido. Porque se ele vier para a consciência, vai causar dor, vai causar sofrimento. Só que esse conteúdo não fica lá quietinho, tanto que o sintoma existe como uma expressão de que isso não funcionou. A memória foi para lá, mas o sentimento que foi vivido naquele momento vai dar origem a algum tipo de sintoma. Por isso que, à medida que a pessoa
recorda o que foi vivido, a situação traumática, sente de novo aquela emoção, é que o sintoma vai desaparecer, porque você dá uma descarga adequada para o sintoma. Aquela angústia que você não sabe por quê, quando você lembra o motivo dela, você consegue elaborar e aí deixa de sentir angústia, né? E assim sucessivamente. Então, ele vai dizer que esse inconsciente tem leis próprias. E por que ele vai dizer que o inconsciente ele tem leis próprias de funcionamento? Leis próprias em relação ao quê? Em relação à consciência e o nosso pré-consciente, que seriam os outros dois sistemas. A consciência é aquilo que a gente está percebendo no exato momento. Por exemplo, vocês estão, acredito eu, prestando atenção na minha aula, então o conteúdo da minha fala é o que chega à consciência de vocês, é o que vocês estão percebendo agora. Se eu pedir para vocês, me falem o que vocês fizeram ontem à tarde, a consciência de vocês vai se voltar para o quê? Para a memória do que foi feito ontem à tarde, e isso vai ser trazido à consciência. Então, a consciência é a parte, né, para a qual o nosso aparelho psíquico destina a sua atenção. Isso é o que está consciente. O pré-consciente seria as nossas memórias, que são facilmente acessadas por quem? Pela nossa consciência. Como eu disse, no exemplo, para pensar o que vocês fizeram ontem, está aí no pré-consciente de vocês, né? Se não foi nada traumático, nada que precisou ser reprimido, eu fui na casa da minha namorada, fiquei lá à tarde com ela, ou fui na casa do meu namorado, ou fiquei em casa, fiquei estudando psicanálise porque ia ter aula, né, e eu queria, então eu fiquei a tarde toda estudando. Eu vou acreditar na minha fantasia que algum de vocês fez isso ontem, né? Estudei psicanálise. A consciência de vocês facilmente acessa esse conteúdo, porque é uma memória que não apresenta conflito nenhum, não apresenta grandes problemas, então que pode ser acessado. Agora, o inconsciente, ele não pode ser acessado facilmente pela nossa consciência, porque ele tem conteúdos proibidos, conteúdos que causam sofrimento. E a partir do que, né, que o Freud descobriu que o inconsciente, ele funciona diferente da nossa consciência e diferente do nosso pré-consciente. Professora? Pode falar. Desculpa interromper, eu até coloquei uma pergunta ali, a senhora não viu. O inconsciente, né? É por isso que, por exemplo, em graves acidentes, assim, a gente tende a apagar aquilo da memória, geralmente dá lapsos, assim. Eu, por exemplo, sofri um acidente quando era criança, e a minha mãe falou assim que eu fiquei consciente todo o tempo, mas eu só consigo me lembrar de minutos antes e depois ao acordar, assim, sabe? Sim. E mesmo eu tentando lembrar daquele momento, eu não consigo. Exatamente. Esse é um dos exemplos. Entendi. Então, esse conteúdo, né, usando o exemplo da Cleide, essa vivência que ela teve, essas memórias estão lá no inconsciente. Ela poderia ter desenvolvido algum tipo de sintoma depois disso. Sei lá, crise de ansiedade noturna, medo de alguma situação, enfim, algum sintoma que não daria para ser explicado conscientemente. Ela ia dizer, eu não sei por que eu tenho medo, mas eu não consigo mais dormir sozinha, né? E aí, se fosse por um processo analítico, isso é uma questão, né, fictícia aí, Encontrei isso na internet sobre aí se fosse um processo analítico. Desculpa, gente, mas é a Siri aqui do meu iPhone que reconheceu alguma parte da minha fala que foi buscar. A minha mãe, professora, disse que por um tempo eu não quis andar de carro, mas depois passou. Então, por um tempo, o acidente foi de carro, né? Por um tempo aí se tornou aí amedrontador para você, né? Mas foi superado. Tem gente que precisa fazer análise para tentar descobrir o que é, por que tem esse medo, enfim. Para a psicanálise, tudo que a pessoa não consegue explicar, mas que está ali presente no seu psiquismo, dando origem a algum sintoma,
ou algum tipo de sofrimento, ou inclusive alguns comportamentos, né? Pessoas que são extremamente, podem ser impulsivas, ou podem ser agressivas, ou enfim. A origem dessa característica pode ser as vivências que estão inconscientes, e à medida que a pessoa se apropria disso, ela consegue transformar os seus comportamentos, como dei o exemplo da paciente que tem compulsão alimentar, né, e que agora tem podido controlar isso. Então, Freud vai entender, né, que a consciência e o pré-consciente, eles funcionam da mesma forma, como? A partir do que ele chama de processo secundário, ou seja, a gente tem noção de, a nossa consciência tem noção de tempo, tem noção de espaço, de lógica, né, do que pode ou não ser possível, né? Tudo isso a nossa consciência tem, e o nosso pré-consciente também. O inconsciente, por sua vez, funciona a partir do processo primário. O que é o processo primário? É primário porque é a primeira forma de pensar que a gente tem, né? Quando a criança nasce, a partir dessa primeira compreensão aqui, só tem inconsciente, não tem consciência ainda. A nossa consciência vai se desenvolver quando a gente vai entrando em contato com a realidade, com as experiências. Então, é o primeiro jeito de pensar, que é um pensamento muito infantil, muito primitivo. Então, a criança não tem lógica muitas vezes, né? A criança não tem noção de tempo e espaço, tudo pode acontecer na cabeça da criança. Então, quando ela ouve um conto de fadas, alguma coisa assim, ela acredita realmente que isso acontece. Tem que tomar muito cuidado, né? Às vezes tem criança que assiste filme de super-herói, acha que pode voar, pula da janela, né? Ou seja, não tem esses critérios mais organizados, mais racionais no modo de pensamento. E é assim que o nosso inconsciente funciona. Como que o Freud descobre isso? Analisando os sonhos. Porque ele vai dizer assim, que os sonhos, e ele vai descobrir a importância dos sonhos no tratamento dos seus pacientes, porque os pacientes vão trazendo, durante a análise, sonhos. E ao interpretar os sonhos desses pacientes, o Freud começa a perceber que nesses sonhos existem desejos que são expressos e que é possível acessar o inconsciente através da análise do sonho. E todos nós sonhamos, independente se a gente tem algum sofrimento mental ou não, o sonho ele é universal. Então, Freud vai dizer, o inconsciente também é universal. O inconsciente não existe só em quem adoeceu. É um sistema psíquico, é uma parte do nosso aparelho mental, né, da nossa personalidade. E essa parte funciona sem regras. Funciona a partir do quê? Do desejo. Então, no sonho, tudo pode acontecer. No sonho, né, não sei se vocês já tiveram sonhos assim, mas você pode sonhar com gente que está morta, e aí a pessoa está conversando com você. Você sonha com uma pessoa que, na hora que você olha, parece que é uma pessoa, mas aí você tem a impressão que é outra, ou são várias pessoas numa só. Coisas, inclusive a gente sonha coisas que a gente não consegue nem colocar em palavras. Às vezes quer explicar, mas não consigo explicar. É uma coisa assim, meio estranha, meio de um jeito ou de outro, enfim. O sonho, para o Freud, é o caminho para o inconsciente. Inclusive, o Freud vai escrever os livros os 2 livros que são mais importantes da teoria dele, né, da vida teórica dele, que se chama A Interpretação dos Sonhos, que é escrito em 2 volumes. É o livro mais conhecido da obra do Freud, que ele vai apresentando sonhos e vai analisando esses sonhos, e ao analisar os sonhos, ele vai explicando como o inconsciente funciona. Né? Então, é bem legal esse livro do Freud. Ele foi muito estudado, não só na psicologia, mas na filosofia, em várias outras áreas do conhecimento. No Brasil, não é muito comum, né, que as pessoas acessem a teoria freudiana, mas em outros lugares do mundo, as pessoas conhecem muito, estudam, enfim. E aí, até aquele momento que o Freud vai construir esse livro, A Interpretação dos Sonhos, como que os sonhos eram tratados? De forma mística.
Ah, então a pessoa sonha e sonhos são premonitórios, ou vai acontecer alguma coisa, enfim, né? E o Freud vai apresentar uma análise científica do sonho. E a partir da análise do sonho, ele chega até o inconsciente. Então, ele vai dizer assim: o nosso inconsciente ele está presente na nossa vida o tempo todo, através do sonho, através do ato falho. Hoje eu atendi uma paciente, foi muito interessante, né? Ela está namorando e ela não contou para o pai ainda que ela está namorando, porque tem uma série de restrições em relação a pessoa que ela namora, né? O pai não vai aceitar facilmente. Só que ela tá assim, muito angustiada, ela quer logo dizer, e aí ela foi conversar com o pai e chamou o pai de amor. E aí ela estava conversando por telefone, que eles moram em cidades diferentes. E aí o pai falou: do que você me chamou? Ela: não, pai, de nada. Ele falou: sim, parece que você me chamou de amor. Quem que você chama de amor? Ou seja, né? Ela cometeu um ato falho, o inconsciente dela se manifestou ali, o desejo dela de contar para o pai que ela está apaixonada, que ela tem uma pessoa, mas no momento em que não era o mais adequado, ela não se sente preparada para isso, então isso causou uma grande angústia nela. Ela despistou o pai, mas ela tem certeza que o pai agora já está todo alerta, já sabe que está acontecendo alguma coisa, porque nem reagir adequadamente ela soube, né? Falar: nossa, que nem ela disse, né? Podia ter falado: nossa, tô louca, não sei por que eu falei isso, mas ela ficou tão constrangida que ela não soube nem enrolar o pai nesse sentido, né? Então a gente comete ato falho, a gente troca o nome de pessoas, a gente troca palavras, a gente, sei lá, às vezes está com raiva de alguém, vai mexer em alguma coisa da pessoa, quebra o objeto da pessoa, uma coisa que ela gostava. Então, o nosso inconsciente, ele está se manifestando aí no nosso comportamento o tempo todo, né? E o Freud vai falar isso. Tem um texto dele que se chama Psicopatologia da Vida Cotidiana, que ele vai analisar justamente isso. Sonho, vai falar o sonho, ele vai falar dos atos falhos, aquilo que a gente erra, né? Que a gente faz, mas não queria conscientemente ter feito, mas faz inconscientemente, o desejo inconsciente. As brincadeirinhas, sabe aquela brincadeirinha que tem um fundinho de verdade? Que ele vai chamar de xiste, que é aquela piadinha, aquela coisa que no fim cutuca o outro, que, né, fala ali o que você está querendo falar. Então, ele está dizendo: olha, a gente tenta negar o inconsciente, mas ele dá um jeitinho de aparecer, né? E aí, a partir da compreensão do sonho, ele vai entender que o inconsciente, então, é esse lugar que funciona por leis próprias, não tem contradição, coisas absurdas, né, opostas podem acontecer no sonho, não tem passado, presente e futuro, não tem nenhuma organização lógica. Esse é o modo de funcionamento da nossa consciência e do nosso pré-consciente. Agora, o inconsciente, ele funciona a partir do desejo. Então, esse é um primeiro modo de compreender a nossa personalidade, que o Freud vai construir. Ele vai dizer assim: ó, a nossa personalidade é dividida em 3 sistemas, uma parte consciente e pré-consciente, que tem um modo organizado, que estão as nossas memórias, aquilo da nossa vida que a gente consegue lembrar, integrar as nossas características, e uma parte que é o nosso inconsciente, que está ali repleto de conteúdos que foram reprimidos, porque causavam sofrimento, mas que mesmo do inconsciente estão ali pressionando para vir para a consciência e estão dando origem aos sintomas. Ok? Aí a gente chega numa parte muito importante da teoria freudiana, que é a sexualidade infantil. Quando o Freud analisa lá, né,
acontecimentos traumáticos, aquilo que ele vai chegar durante o tratamento, análise das suas pacientes, dos seus pacientes, ou seja, o conteúdo que está lá no inconsciente, ele vai perceber que são geralmente memórias vividas na infância. E que são memórias vinculadas à sexualidade infantil. Então, quando o Freud vai dizer isso, inclusive, esse foi o motivo pelo qual ele e o Breuer, aquele médico que ajudou ele no início da construção da psicanálise, vão romper relações teóricas ali de investigação. Porque o Freud vai dizer isso e o Breuer não vai aceitar. Ele vai dizer, eu recuso a existência da sexualidade infantil, então eu não sigo mais com você a partir de agora, e aí o Freud vai seguir sozinho aí o desenvolvimento da psicanálise. E ele vai sofrer duras críticas naquele momento por dizer que a criança tem sexualidade, no momento em que a criança era vista como, né, e até hoje é, por muitas pessoas, como um anjo. Então, os anjos, eles são assexuados, eles não têm sexualidade e não têm maldade, né, eles são só bons. O Freud vai dizer assim, que a criança tem sexualidade e que, inclusive, instintos, pulsões sádicas, né, de causar sofrimento nas outras pessoas, nas outras crianças, nos animais, e que isso faz parte, então, da satisfação dessa sexualidade infantil. Então, ele vai construir uma teoria que vai dizer, olha, no início da vida, o que vai conduzir o desenvolvimento mental, o desenvolvimento da personalidade de uma criança, são as suas experiências vinculadas à sexualidade. Por quê? Porque a criança tem um desejo muito intenso, uma pulsão, né, que é uma força, uma energia que precisa ser satisfeita, que ele vai denominar de pulsão sexual, e que é essa pulsão sexual que a criança vai buscar satisfazer ao longo da vida nas atividades que ela realiza, né? Principalmente ali nos 6, 7 primeiros anos de vida. Então, ele vai dizer assim, né, que a maioria do pensamento e desejo reprimido referiam-se àquilo de ordem sexual, localizados nos primeiros anos de vida dos indivíduos e de caráter traumático. A função sexual existe desde o princípio da vida. E aí ele vai dizer assim, né, naquele momento, como eu disse, as crianças eram vistas como anjos retratadas nas pinturas, nos livros, e a sexualidade humana, ela só era concebida a partir da puberdade. Então, era na puberdade, né, quando o homem e a mulher começavam a ter as alterações corporais mais evidentes, e aí o desejo do ato sexual, propriamente dito, é que se considerava a sexualidade no ser humano. O Freud vai dizer assim, isso aí é a sexualidade adulta. A forma como o ser humano vai viver a sexualidade adulta depende das experiências ou de como a sexualidade infantil se desenvolveu. Então, ele vai dizer, né, que a sexualidade infantil vai passar por uma série de fases, a sexualidade humana, e o que a gente encontra na vida adulta é o desfecho, né, disso. O modo como isso foi finalizado, que é a nossa sexualidade adulta. A libido, né, que ele vai chamar de desejo sexual, nas palavras do Freud, é a energia dos instintos sexuais e só deles. Então, ele vai dizer assim, ó, tem libido na criança, uma energia, que a criança vai buscar satisfazer através de práticas sexuais. Ah, professor, então Freud está falando que a criança queria transar ou queria, né, ter um ato sexual, como a gente concebe na vida adulta, desde a infância? Não. O que o Freud vai falar de práticas sexuais infantis não tem nada a ver com o ato sexual adulto. Tem a ver com práticas, com ações que satisfazem a libido da criança e, portanto, geram satisfação, geram prazer. O que, por exemplo? Mamar. Então, o mamar da criança, se inicialmente a criança mama porque ela tem fome e o aparato biológico dela está preparado para isso, né? Ninguém precisa ensinar a criança,
na maioria delas, algumas crianças têm dificuldade, a realizar um movimento de sucção da mama, né, da mãe ou da mamadeira, enfim, do que vai ser utilizado ali para amamentar a criança no início da vida. Isso aí já está no repertório dela, biológico. Só que quem é mãe sabe que a criança logo descobre que mamar, além de saciar a fome, promove outros tipos de satisfação. E muitas vezes a criança mama, ou na maioria das vezes a criança mama, não por fome, mas por prazer. Né? Eu não sei se tem alguma mãe aqui. Algumas das meninas já é mãe. Que pode aí corroborar, confirmar o que eu estou dizendo. Então, perguntem depois, né, para a mãe de vocês, se vocês mamavam só quando tinham fome ou ela percebia que tudo era motivo para mamar, né? Por que que mamar é tão gostoso? Primeiro porque, né, a boca é a região mais permeada por neurônios no corpo da criança no início da vida. Então, há uma estimulação neuronal muito grande da boca. Tanto que a criança conhece o mundo pela boca, né? Tudo ela coloca na boca. Coloca o dedo da mão, do pé, tudo que você dá na mão da criança pequenininha, ela coloca na boca. Então, é como ela percebe, como ela sente as coisas. Quando ela está sendo amamentada pela mãe, ela tem, então, contato com o corpo da mãe. O corpo da mãe é macio, né? É quente. Enquanto a mãe segura o bebê, ela canta para o bebê. Ou seja, tem uma série de experiências que vão ser vividas pela criança como muito prazerosas. Inclusive o contato com a pele. Vocês já pararam para pensar por que é tão gostoso a gente abraçar as pessoas? A maioria dos seres humanos, né, exceto as pessoas que têm alguma limitação e talvez de origem traumática, gosta de ter o contato corporal, de abraçar, de ter contato com a pele do outro. Porque a maior zona erógena, ou seja, uma zona que, ao ser estimulada, proporciona a sensação de prazer do ser humano, é a própria pele. Então, por que quando a gente gosta de alguém, a gente quer pegar na mão, quer estar junto, quer abraçar? Então, a criança, quando ela vai ser amamentada, ela tem a sua boca estimulada, ela tem a saciação da fome, mas ela também tem a estimulação de outras partes do corpo dela, outras zonas erógenas que também vão proporcionar prazer. Então, a criança, às vezes, está lá com cólica, com algum desconforto, e ela quer mamar. Por quê? Porque a hora que ela chega no colo da mãe, né, que ela tem essa série de estimulação, ela se sente mais confortável. É prazeroso para ela. Então, Freud vai partir de várias práticas infantis para mostrar que durante essas práticas, ou a vivência desses períodos, a criança está vivendo a satisfação da sua libido, da sua energia sexual. Então, ele vai dividir, né, a sexualidade infantil em algumas fases, a partir do nascimento. Então, ele vai dizer assim, que no início da vida, como que é, né, a sexualidade da criança? Ela é uma sexualidade autoerótica. O que significa isso? Que as experiências prazerosas vão ser adquiridas na estimulação do próprio corpo da criança. Então, não tem necessariamente a ver com uma outra pessoa, como é no caso da sexualidade adulta. O ato sexual, quando ele envolve, né, uma outra pessoa, ou, né, algo que seja externo ao sujeito. A sexualidade infantil, ela tem a ver com a estimulação de zonas erógenas, de regiões do corpo, que ao serem estimuladas, proporcionam prazer, alívio, satisfação da libido. Então, ele divide a fase de desenvolvimento sexual, psicossexual. Por que ele está chamando de psicossexual? Porque é esse interesse
que vai conduzir o desenvolvimento psíquico da criança, né? A necessidade, o desejo de satisfazer a libido, a energia sexual. Então, ele vai chamar de fase oral, fase anal, fase fálica, período de latência e fase genital. Tá? Então, a fase oral, qual que seria a zona do corpo que a criança mais sente prazer? Quando é estimulada a boca. Então, a criança inicia a estimulação dessa fase, dessa região, pela amamentação no início da vida, mas logo ela percebe que outras coisas podem promover essa mesma satisfação. Tanto que muitas crianças, quando estão esperando para ser amamentada, elas colocam o dedinho na boca, ou desejam ser amamentadas, né? E aí ela chupa o dedo, por quê? O chupar o dedo estimula a região oral e promove a sensação de prazer na criança, só que não mata a fome, né? Por isso que muitas vezes a criança vai chorar, e aí a mãe tem que vir com a mamadeira ou com o seio para poder satisfazer também a fome. Mas resquícios da importância dessa zona aqui para a nossa satisfação, fixações são percebidas na vida adulta. Como? Compulsão alimentar, como eu disse, né? Várias vezes, aquela paciente que tem compulsão alimentar dizia que a comida era como se fosse um carinho para ela. Então, ela terminava de trabalhar, e tinha sido um dia muito cansativo, ela sentia que ela merecia comer alguma coisa gostosa para compensá-la do dia difícil que ela teve. Aí ela estava triste, ela sentia que ela tinha que comer alguma coisa gostosa para ajudá-la a aliviar aquela tensão, aquela tristeza. Ela estava feliz, ela também tinha que comer, porque ela tinha ali algo, uma energia que precisava ser descarregada. Como que ela fazia isso? Comendo. Então, a compulsão alimentar, ela é uma fixação nessa fase, ou seja, na fase em que a criança encontra na estimulação da boca um modo de obter prazer. Só a compulsão alimentar, não. O cigarro, as pessoas que fumam demais, pessoas que bebem demais, ou seja, né, pessoas que encontram prazer e alívio da tensão com a estimulação da boca. Outra coisa que demonstra como essa região, né, a sua estimulação se mantém ainda na nossa vida, mesmo que não no nível de sintoma, como eu falei, da compulsão alimentar, enfim, né, do uso de drogas, é o beijo. Então, beijar outro ser humano na boca faz parte, para os adultos, é uma parte do ato sexual. Né? Então, a gente gosta de beijar na boca outras pessoas, porque essa estimulação da boca proporciona prazer. Então, não é porque foi vivido lá na infância que é abandonado. Em alguns casos, a fixação é tão grande que vai dar origem a sintomas lá no futuro. E, na maioria das pessoas, nos modos mais saudáveis de desenvolvimento, fica o resquício como o beijo, o próprio sexo oral, enfim, né? Aquilo tudo que faz parte aí da sexualidade adulta, mas que é considerado normal, saudável, mas que tem origem ali, a importância dessa zona erógena na infância. A fase oral, ela acontece do nascimento ali os primeiros meses de vida. Significa que ela é abandonada? Não, ela vai continuar como uma zona importante, mas o que vai caracterizar cada uma das fases é a zona erógena mais importante para o desenvolvimento psicossexual daquele momento, tá? Ficou claro, gente? A questão do como estimular a boca, ou como a boca é concebida pela psicanálise como uma zona erógena? Então, a zona erógena, a definição de zona erógena, né, é uma parte do nosso corpo que, ao ser estimulada, proporciona a sensação de prazer.
Tudo bem? Então, vamos passar para a fase anal. A fase anal vai acontecer ali próximo aos 2 anos de idade. Como Freud identifica a zona, que essa zona, ou seja, a estimulação do ânus e daquela região ali, é a zona erógena, o que proporciona prazer na criança. A partir do treino ao banheiro. Quando, né, os pais vão educar a criança para que ela consiga lidar com o xixi, com as fezes, de modo a fazer no banheiro, em lugar adequado, né, não mais na fralda, ou, enfim, na roupa, como a criança faz até aquele momento. Então, é a primeira zona que a criança, ou parte do corpo, que a criança vai desenvolver a noção de controle, que ela vai aprender a controlar. Seja para expelir as fezes e o xixi, seja para segurar. E aí o Freud vai dizer, né, que a estimulação dessa região é prazerosa, tanto que existem crianças e depois adultos que vão apresentar como sintoma problemas intestinais, né, não conseguem ir ao banheiro, ou vão ao banheiro demais, né, então tem tanto a questão da prisão, né, de ventre, quanto as diarreias, enfim, né, a estimulação daquela região. É nesse momento também que o Freud vai dizer que a criança se interessa muito pelas fezes. Então, o cocô para a criança é algo importante, é a primeira produção dela, é algo que sai do corpo dela, e a criança geralmente quer mostrar, né, para o pai, para a mãe que fez o cocô, né, ou quer manipular as fezes. Então, existem vídeos muito engraçados, assim, no Facebook, nas redes sociais aí que mostram, né? Às vezes os pais deixam a criança sozinha no berço, quando volta, a criança fez cocô, tirou a fralda e passou cocô para o quarto inteiro, no próprio corpo, comeu cocô, tem criança que põe na boca. Por quê, pessoal? Nesse momento, essa noção do que é sujo, do que é nojento, fedido, a criança não tem. Então, há prazer nessas ações para a criança. É só depois que ela passa pela educação para o banheiro, né, pela repressão desse prazer, porque a gente é reprimido, né, tanto que hoje, se uma pessoa adulta gosta ainda de ter contato com as próprias fezes ou com as fezes de outras pessoas, isso vai ser visto como um transtorno, e existe, né, existe como prática sexual, né, da pessoa pagar para que outras pessoas defequem nela, por exemplo, enfim, ou ela veja alguém defecar, pode ser mantido como um prazer, e se é mantido ainda na vida adulta, é patológico, porque alguma coisa lá na educação daquela criança não funcionou bem, né, até porque as fezes, elas realmente representam, não é só uma questão aí moral, né, mas realmente representam risco, porque tem ali, né, as bactérias, enfim, tudo que pode causar problemas aí pro organismo, né? Mas a gente sente muito nojo. E esse nojo tem relação com a repressão, porque a gente esquece tudo isso aí. Ninguém vai lembrar que gostava do cocô, que o cocô era importante. Embora, né, todo mundo diga que quem não, né, dá uma olhadinha ali antes de dar uma descarga no banheiro, né? Então, de que a psicanálise vai dizer de que esse interesse, né, em olhar ali para as fezes tem relação com a importância desse momento, né, para a vida da criança. Então, a criança vai controlar os pais a partir disso, né? Tinha uma aluna que dizia, né, que ela ela tinha um bebê recém-nascido e ela tinha que vir para a faculdade. Aí ela trocava ele tudo, vinha com ele no carro junto com o marido. Quando chegava na faculdade, não era recém-nascido, era um pouquinho maior já. Quando chegava na faculdade, ele fazia cocô. Porque aí ela tinha que ficar mais um tempo ali para poder limpar, para ela poder ir para aula, né? Então controlava, né? A criança controlava a mãe através das fezes, aí do ir ou não ao banheiro na hora que a mãe ou o pai quer, vai depois, enfim, né? É um jogo
também quem tem criança sabe disso, em que a criança sente muito prazer em tentar controlar os pais através disso. Além disso, quando ela vai ser higienizada, né, depois que faz o cocô, também tem ali a estimulação daquela zona erógena. Então, a fase oral é seguida pela fase anal, não significa que durante a regência e a importância da fase anal, a fase oral tenha desaparecido, a região oral tenha desaparecido como uma zona erógena. Elas estão coexistindo, mas a centralidade volta-se, então, para a fase anal. Depois nós temos a fase fálica. Qual que é a zona erógena mais importante do corpo da criança? O órgão sexual. É nesse momento aí, por volta dos 3, 4, 5 anos de idade, que a gente vai identificar as práticas masturbatórias na criança. Então, é muito comum os pais se depararem, pais, educadores, com a criança em contato mesmo com o órgão genital, estimulando, porque a criança descobre que tocar ali naquela região é prazeroso. É nesse momento também que a criança vai reconhecer que existe uma diferença anatômica entre os sexos. É só quando essa zona se torna importante e desperta o interesse da criança, ela se volta para essa zona, é que a criança vai perceber que existem meninos e existem meninas. Que os meninos têm um órgão ali externo e que a menina tem um outro órgão diferente. Né? No caso, o pênis e a vagina. Então, nesse momento, é muito comum você se deparar com crianças tentando olhar uma dentro da roupa da outra, ver adultos tomando banho, o interesse por essa parte do corpo aí, tanto dela mesma quanto da outra pessoa. O dela é o processo de estimulação mesmo, do outro é no sentido de identificar aí as diferenças, né? E o que mais desperta o interesse da criança é o fato de que as meninas não têm o pipi, né? E isso pode causar aí bastante sofrimento nas crianças, né? Eu lembro de uma professora que dizia de uma menininha, né, que tinha pedido de presente de Natal para o Papai Noel um pipi, né? Porque o irmãozinho tinha pipi, ela não tinha, e era como se ela não faltasse alguma coisa nela. E aí ela quisesse ganhar de presente, né, um pipi aí do Papai Noel. Então, as crianças vão vivendo essas coisas relacionadas à sexualidade, né, tanto as estimulações, quanto as curiosidades, quanto os traumas, tá? E é nessa vivência, né, dessa descoberta da sexualidade, que serão vividas as situações mais traumáticas que vão ser uma espécie de base aí para o inconsciente, tá? E aí a gente tem um período de latência, que é o momento em que a criança tem uma suspensão do interesse sexual temporário, um intervalo, e aí é quando ela vai para a escola, ela vai dedicar o seu interesse e sua energia para o desenvolvimento intelectual e social, e depois a fase genital adulta, quando aí o foco, né, o objetivo não é mais só a estimulação corporal, mas viver a sexualidade junto com outro indivíduo, né, com uma outra pessoa, e é nesse momento aqui que o ato sexual, que a gente conhece como ato sexual adulto, vai acontecer. Então, até o período de latência que essas vivências são autoeróticas relacionadas à experiência da própria criança e vai conduzir o desenvolvimento psíquico dela, né, intelectual, porque a criança vai tentar entender, dar explicações para isso, então tem as teorias, né, que a criança constrói, por onde que vêm os bebês, né, como que os bebês nascem, e etc., que são tentativas intelectuais aí da criança para explicar os fenômenos vinculados à sexualidade que ela vai ter contato aí na vida adulta. E aí o complexo de Édipo, pessoal, eu gostaria, então, para a próxima aula, que a gente já está
quase finalizando aqui o nosso horário, e eu não consigo ir muito além, porque muito desgaste aqui na garganta, eu gostaria que vocês lessem sobre o complexo de Édipo para a próxima aula, porque é sobre isso que nós vamos falar, é uma parte da sexualidade infantil, ele vai acontecer ali durante a fase fálica, ou seja, durante aquele momento em que o órgão genital é mais importante tanto para o menino quanto para a menina, e é nesse momento que a criança vai viver o complexo de Édipo. Eu gostaria que vocês lessem essa parte no texto, ou mesmo em pesquisa, em outros materiais que vocês fizessem, para a gente discutir um pouquinho sobre isso. Ok? Dúvidas em relação ao que foi trabalhado até agora?